Olá, vocês bem-vindos a mais um Bíblia Toda, agora na sua 17ª semana. Estamos aqui estudando nesta semana o final do livro de Esther, a história de Esther a partir do capítulo 5 e o começo do livro de Jó. Se você está atento e ligado no que nós estamos fazendo, semana passada eu falei um pouquinho sobre o contexto, o momento histórico em que acontece o livro de Esther, a história de Esther. Enquanto o povo estava no cativeiro, mas já tinha voltado para Jerusalém, enquanto se desenrolava a história de Esdras e Neemias, surge o rei Assuero, Xerxes, que é filho de Dario, e que participa então daquelas batalhas famosas, da derrota para os gregos. Na volta dessa grande derrota, eu estou aqui só relembrando o que já foi dito, você venha para ouvir o vídeo da semana passada, vai entender melhor isso. Na volta dessa sua grande derrota, esse rei Assuero, orgulhoso, vaidoso, cheio de hábitos, rei do maior império do mundo na época, conhecida 127 províncias, ele tem um choque com a sua rainha Vasti por conta do pedido para que ela viesse comparecer a uma festa onde ele estava bêbado junto com todos os grandes do reino. Isso é considerado uma afronta, ele está já nessa questão de reafirmação do seu poder. Surge então Esther. Do capítulo 1 até o capítulo 5, descreve-se esse banquete, o casamento com Esther, o ódio que Amã, o primeiro-ministro, desenvolve em relação a Mardoqueu, que se recusa a se ajoelhar ou abaixar diante da presença de Amã. E aí então, no capítulo 5, o Amã monta aquele plano de matar todos os judeus e o Mardoqueu chega a Esther e fala, não pense que você vai escapar dessa, quem sabe não foi para isso mesmo, por um tempo como esse, que Deus te colocou neste lugar. Uma palavra que serve para todos nós, você está em que lugar, por que razão? Porque Deus te coloca no teu emprego, porque Deus te coloca num relacionamento, porque Deus te coloca numa posição de influência para alguma coisa em prol do reino e não em prol de si mesma. Esther fica pensando muito nisso, né? E aí, então resolve ter um estratagema de arriscar, faz um jejum ali bastante com todo o povo e arrisca entrar na presença do rei sem ser convidada, o que a poderia levar à morte. E aí então o rei concede, lá, estende o cetro para ela e ela pede uma festa, só o rei, Amã e ela. O capítulo 5 é esse convite para os banquetes. E aí eu quero salientar aqui que o Amã, primeiro banquete, o Amã vai lá, o rei também meio sem saber o que está querendo, né? O que Esther está tramando. Festa, no final ele fala, pede o que você quiser. E ela fala, eu peço mais um banquete. Ou seja, ela foi aumentando a curiosidade do rei e não diz a razão pela qual ela queria a presença. E o rei está dizendo, até a metade do reino eu dou. E a Esther disse, se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então ele mandou Amã ir lá rapidinho, e na saída desse banquete, a Esther fala, versículo 7, minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Olha como Deus age nas circunstâncias, né? Ela marcou 2 datas, e ela fez um depois do outro, e quando acaba o primeiro, o Amã sai maravilhado, alegre e de bom ânimo, tomou aí o vinho, estava já meio alto, e quando ele sai, ele vê o Mardoqueu, encontra o Mardoqueu. E aí então, aquela ira toda cresce, volta, e ele entra em casa, e ele fala para os seus amigos, para sua mulher, não aguento mais essa história. Ele fala, ó, tenho riqueza, tenho glória, tenho filhos, ele tinha 10 filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido. E aí ele fala, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ele juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto ouvir o judeu Mardoqueu assentar à porta do rei. Olha só que coisa, aqui nós vamos entendendo essa tensão. Ele fala, eu tenho glória, eu tenho fama, eu sou o segundo maior no reino, a rainha me convidou só a mim e ao rei para um banquete, eu estou bem da vida, mas nada disso me satisfaz. Por quê? Porque tinha uma pessoa que não se dobrava diante dele.
E essa pessoa era um judeu. Então aqui não é só a questão do ódio, é a questão do judeu contra o agagita. Amã era agagita. O que significa isso? Significa que ele era descendente de Agag. Quem é Agag? 1 Samuel 15. Você lê lá 1 Samuel 15, 2-9. O rei Agag é o rei dos amalequitas que Saul poupa. Samuel manda ele matar os amalequitas. Deus fala, olha, vamos acabar com os de Amaleque porque eles não deixaram o povo em paz quando Moisés passou com eles lá. Já lemos essa história aqui. Então agora é hora de acabar com essa questão. Ele não acaba, ele poupa a vida do rei. E aí então a descendência de Agag, Amã, está ali com uma ira contra o judeu Mardoqueu. Então você vê que tem uma história maior do que ele não se dobra, ele não se ajoelha. Afinal de contas, tudo que eu tenho de maravilhoso eu jogo fora só para poder fazer mal a Amã. O fato é que a mulher dele, Zeres, e todos os seus amigos disseram, faça-se uma forca de 50 côvados de altura. 50 côvados nós já vimos aqui quanto mede, quando nós falamos do Templo de Salomão. Um côvado é mais ou menos 40 a 50 centímetros, dependendo do lugar, aqui 40 centímetros, e esse 40 centímetros transforma essa forca numa forca de 20 metros de altura. Dá para imaginar isso? Só para você ter uma ideia, é um prédio de 6 andares, 20 metros de altura. É forca para dar e vender. Ou seja, ele queria matar o Amã e deixar todo mundo consciente do que tinha acontecido. E esse conselho pareceu bem a Amã, mandou fazer a forca. O que aconteceu? Capítulo 6, o rei tem uma insônia aquela noite, pede para os servos dele irem ler as crônicas dos feitos, o que aconteceu ou não aconteceu, e lá está escrito que o Mardoqueu salvou o rei da morte num complô que os eunucos tinham feito contra ele. E aí então ele fala, e o que aconteceu com o Mardoqueu? Nada. Já é de manhãzinha, ele ouve os passos de alguém chegando, esse alguém é o Amã. Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E aí o rei conta essa história. Amã, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E Amã, no seu orgulho, pensou, sou eu. Então ele falou assim, traga a veste real que o rei veste, monte o cavalo do rei em que ele costuma andar, põe a coroa real na sua cabeça, entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ou seja, o Amã pensou nele, pensou na glória dele, que ele seria levado no cavalo, na roupa do rei, e os príncipes dizendo, esse aqui é o cara. E o rei falou, gostei da ideia, faça isso para Mardoqueu. Eu sempre achei essa história o máximo, né? Aquele momento de anticlímax, que é a cara do Amã, quando ele percebe que ele tinha caído numa armadilha e o inimigo que ele ia matar, agora ele ia ter que exaltar, ele ia ter que exaltar. A Bíblia não fala aqui todas as letras, mas ela fala que depois que ele fez isso, Amã se retirou correndo da sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E aqui que eu quero salientar o versículo 13, que eu acho que pouca gente nota aqui, quando ele conta essa história para sua mulher e para os sábios, para os seus amigos que estavam ali, eles disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Olha a palavra que já tinham dado aqui, hein? Se ele é judeu, você está perdido. Existia já esse sentimento que entre judeus e amalequitas, judeus prevalecem. É um contexto histórico que está aqui colocado, e eu estou falando isso 700 anos depois de ter acontecido, 600, 700 anos depois de ter acontecido o fato lá de Saul, e bota mais 500 anos aí, o fato de acontecer o povo no deserto. Olha a força de uma história. Bom, no capítulo 7, vem o segundo banquete, Esther se declara,
pede ao rei pelo seu povo, diz que quem estava fazendo aquele mal era o Naamã, porque o rei fica furioso, fala, quem está querendo matar vocês? E ela fala, é ele. Quem é esse? O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei está tão raivoso que ele foi para o pátio tomar um ar e o Amã foi lá pedir perdão para a rainha, ela estava deitada e ele se agacha em cima dela quando o rei volta e fala, você vai também querer pegar minha mulher na minha presença? Aí o servo de Esther já fala, aí ainda por cima ele preparou uma forca para o Amã. E ele disse, é nela mesmo que ele vai morrer. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Final do capítulo 7. O capítulo 8 coloca Mardoqueu por cima de todos os judeus. E aqui é interessante notar, leia esse texto com atenção, porque havia já sido dado o edito real dizendo que naquele dia do mês de Adar, né, o mês de Adar do calendário judeu, todos os povos poderiam dar em cima dos judeus e tomar os seus bens e propriedades e coisas. O rei não podia voltar atrás. Então o que ele faz? Ele fala, bom, é o seguinte, agora manda avisar para todo mundo, manda o correio real, que nesse dia os judeus todos se armem, os judeus todos defendam o que eles têm e que se alguém for mexer com eles, eles que vão partir para cima. Ou seja, a estratégia de defesa não foi anular o decreto, mas foi aumentar a capacidade de defesa. E aí então, quando essa notícia chegou em toda a província, em toda a cidade, começou a haver um grande gozo e alegria, banquete, dias de festa, de folga, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então veja como mudou a história e surge uma festa aqui, que nós vamos ver depois aqui como ela é importante na história de Israel, né? Capítulo seguinte, que é o capítulo 9, vem esse momento, os judeus matam os seus inimigos, só lá em Suzã, na fortaleza de Suzã, que é a cidade do rei, 500 morreram, né? Há uma vitória contra os seus inimigos e fica instituída então a festa do Purim. No 14º dia, os inimigos dos judeus seriam mortos. É então estabelecida aqui a festa do Purim, que vem da palavra pur. Essa festa, como esse mês de Adar variava no calendário judaico em relação ao nosso, ela acontece entre final de fevereiro e final de março, é próxima do carnaval, que também oscila nessas mesmas datas, né? Fevereiro e março. Porque o carnaval também está vinculado à Páscoa, ao Pêssar, é o calendário judaico. Então, aqui vem o ponto, você talvez conheça aí essa festa do Purim, onde trocam-se presentes e livramentos, e eles substituem isso com o carnaval dos judeus, né? Então, os judeus comemoram o Hanukkah no Natal, em dezembro, não exatamente no 25, mas por ali, troca presente. E aqui tem o carnaval cristão, os judeus têm o Purim, que é uma festa de fantasia, onde eles também se fantasiam. E aí você pode entender a origem desta festa com o livro de Esther. O último capítulo é uma exaltação de Mardoqueu, que foi posto sobre todas as coisas, que foi declarado o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Mardoqueu, o grande conselheiro de Esther. Aqui termina o livro de Esther. Espero que você tenha a história muito conhecida, mas entendidos esses bastidores, esses meandros do porquê Amã versus judeus, como que funciona essa festa, quais foram os esquemas para que o rei pudesse apagar a má decisão que ele tinha tomado. Muito bem, continuando aqui, nós temos o livro de Jó. Eu não quero falar muito sobre o Jó nessa semana, porque ele continua, nós vamos aqui até o capítulo 15 essa semana, ou seja, a parte mais importante do conceito, mas eu queria explicar melhor isso na semana que vem. Jó é um livro cifrado, Jó é um livro profundo, Jó é um livro enigmático, muitas coisas diferentes no meio daqueles versículos todos estão escritas. Você conhece a história de Jó, porque é famoso, né? A paciência de Jó. É o homem que tinha muito, perdeu tudo e depois, sem dar spoiler, ganhou tudo em dobro. Então, uma história de perseverança
e paciência. Eu vou passar por cima aqui dos primeiros 15 capítulos, mas só para você entender esse contexto e quando estiver lendo e gravando isso, porque na semana que vem nós vamos explicar melhor porque tem essa dinâmica. Ele começa falando, Jó não tem genealogia declarada, né? Onde está Jó na história do povo de Israel? Então, todos historiadores pensam que Jó é a história mais antiga, ou seja, a história do Gênesis, de Abraão e tudo mais, até chegar em Moisés, foi escrita na época de Moisés. A história de Jó acontece antes e foi escrita antes. Então, primeiro livro da Bíblia a ser escrito, Jó. E conta que havia um homem na terra de Uz. Essa terra de Uz também não se sabe, há 3 citações de Uz na Bíblia, mas a mais aceita aqui para esse momento é aquela que coloca, Jeremias fala dessa terra de Uz também, coloca esse lugar como sendo mais ou menos na Jordânia, para cima dos Edomitas, perto de Petra. Então, esse Jó morava por ali, não é onde é exatamente Canaã, Israel, mas um pouquinho a leste, do outro lado do rio, na Jordânia. E aqui fala que, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu sempre falo que esse versículo aqui é a prova que até este momento Satanás tinha entrada livre no céu. Ou seja, ele não tinha sido expulso. Ou seja, aquela palavra de Deus no Gênesis dizendo, quando você comer esse fruto, vai morrer. A consequência do pecado para o homem veio na hora com a expulsão do jardim. E a consequência para a serpente? A consequência para Satanás? Não aconteceu nada, que explica um pouquinho por que Satanás tomou essa decisão tão impressionante de se rebelar contra Deus. Afinal, o diabo pode ter seguidores que achem que ele é o máximo. Podem ter satanistas que pensam que o diabo tem mais poder que Deus. Mas ele sabe que ele é criatura e não criador. Ele sabe que não é uma luta contra Deus, porque ninguém luta contra Deus. Se Deus quiser desdizer a sua existência, você desaparece na hora. Não é que vai ter batalha, guerra, e Deus vai pensar, vai ser difícil ganhar esse Satanás, hein? Ele conseguiu me pegar. Não tem ninguém que pega Deus. O poder de Deus, ele é incomensurável. É como a luz e as trevas. Ou seja, quando você entra num quarto escuro e acende a luz, eu até pensei em fazer isso aqui, vai ficar em escuridão aqui, só para vocês verem. Se apagar a luz aqui, é completa escuridão. Na hora em que você aperta o interruptor e liga, acende a luz. As trevas fogem, as trevas desaparecem, porque não existe luta entre a luz e as trevas. Quando a luz aparece, prevalece a luz. Entenda isso para a sua vida. Você é luz, você prevalece, o diabo não tem como ganhar da luz que há em ti. A pergunta é que se a luz que há em ti são trevas, né? Essa é a pergunta. Então, Satanás sabia que ele não poderia lutar contra Deus. E mesmo que fosse uma luta, 1/3 dos anjos caem. Bom, 2/3 ficaram. 2/3 ganham de 1/3. Isso nós vamos descobrir no final de toda a Bíblia, da Bíblia toda, quando estivermos lá em Apocalipse. Porque é lá que ele fala que houve batalha no céu, Satanás e seus anjos, a antiga serpente, e Miguel e seus anjos, e ele foi derribado, foi expulso dos céus. Então, essa batalha não tinha acontecido ainda aqui. Muito bem. O fato é que Deus pergunta, e aí, você viu meu servo Jó? Ele fala, claro, maravilhoso, ele tem tudo. Tira as riquezas, tira as posses, tira os filhos. Deus permite, todos morrem, e Jó continua firme. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essas coisas eu vou falar melhor na semana que vem. Vem o capítulo 2, onde vem mais uma vez o mesmo diálogo. Repete-se a mesma história. E reúne os filhos de Deus, Satanás vem de rodear a terra, Deus pergunta como ele está, e ele fala, ó, você viu o servo Jó lá firmão em tudo? Claro, tem saúde. Então, Jó perde a saúde, pele por pele, e tudo quanto homem tem dará pela sua vida. Então, Satanás põe em questionamento a fidelidade de Jó a Deus. Ah, ele é fiel a ti porque recebe bênçãos. Ah, ele é fiel a ti porque está saudável. Isso aplica a você. Você segue a Deus porque tem dinheiro nessa história? Você segue a Deus porque ele garante que você não vai sofrer problemas? Ou porque Deus é Deus?
porque Deus merece, independente do que eu tenho e do que eu sou. O fato é que nessa segunda nem a mulher dele aguentou. E o texto dela é muito interessante. Ela fala aqui no capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que essa mulher está dizendo? Morre você, eu continuo. Quero ficar viúva, vou atrás de outro. Cara, você acredita nesse Deus? Que Deus é esse que faz um negócio desse? Onde está Deus para permitir um absurdo desse? A gente perde tudo, perde os filhos, perde a saúde. Você agora não tem nem condições de vida, se raspando com um caco de telha. Morra! E Jó responde, como fala qualquer doida, assim falas tu. E que é uma discussão de casal legal, né? A mulher fala, eu quero que você morra. E o outro fala, você é doida. Isso está parecendo tribunal de divórcio nos Estados Unidos, não é não? Um xingando o outro aqui. Mas o Jó está falando, olha, você está falando como uma louca. Eu vou receber de Deus o bem e também não o mal. E em tudo não pecou Jó com os seus lábios. Aqui aparecem 3 amigos de Jó. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, que foram lá para se condoer com ele, condoer-se, consolá-lo. E quando eles viram Jó naquela situação, choraram, rasgando cada um o seu manto, cabeça com pó no ar, se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites e sem uma palavra. Então, cuidado você quando começa a acusar os amigos de Jó aqui, porque eles eram de longe para consolar, para se condoer, ou seja, sofrer junto. Não falaram nada. Dica de você, quando for encontrar alguém numa dor profunda, não fica dando conselhinho, não fica falando, bola para frente, a vida continua, tudo bem, vai melhorar, porque como jogar sal na ferida, como aquele que se despe no frio, assim é o homem que fica cantando cânticos junto de quem está sofrendo. Não tem consolo, tem silêncio. 7 dias em silêncio. Mas aí eles começam a conversar. E vem uma sequência, a partir do capítulo 3, em que nele o Jó amaldiçoa o seu nascimento. Primeiro falar é Jó, eu sou um desgraçado, eu sou um coitado, eu não devia ter nascido, por que isso aconteceu comigo? Ele está sofrendo e dizendo que ele não queria existir. O que eu temia me veio e o que receava aconteceu. É o versículo 25 desse capítulo. Muitas pessoas, mulheres principalmente, morrem de medo do que o pior aconteça. O Jó está aqui reclamando. No capítulo 4, Elifaz repreende o Jó. Ou seja, fala, você não pode falar assim de Deus. E aí então, no 5, ele exorta o Jó a buscar a Deus. Então um amigo dele já, depois de 7 dias de silêncio, Jó falou, por que isso? Eu não queria ter nascido. E o cara fala, não diga isso. E ele fala, busca a Deus. Perfeito, né? No capítulo 6, o Jó se justifica. No capítulo 7, ele volta a se lamentar. E no capítulo 8, Bildade, o outro amigo, refuta o que Jó está falando, justifica Deus. E Deus não precisa justificar ninguém. Não precisa de ninguém para dizer, olha, ele fez isso por aquilo, ele é justo, entenda bem. Deus é Deus. O Bildade foi justificar a Deus. E aí no capítulo 9, o Jó pede ajuda a Deus, reconhece a sua justiça, que o Bildade está falando que ele não estava reconhecendo. E no capítulo 10 continua nesse processo de reconhecimento e justificação. É a vez do Zofar repreender o Jó e exortar ao arrependimento. Capítulo 11. Capítulo 12, Jó se defende mais uma vez. Então os amigos estão acusando e o Jó está se defendendo. Capítulo 13, ele fala que ele confia em Deus, mas ele quer saber onde ele errou. Ok, Deus é Deus, eu confio nele, ele é justo. O que eu fiz para merecer isso? E essa pergunta é dura de responder, hein? Você e eu sabemos a resposta, já é complicado. Imagina quando você não sabe. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque eu mereço? Todo mundo merece pecado. Mas, puxa vida, Deus não é bom? Por que castigo? Por que sofrimento? Por que essa perda? Aí, no capítulo 14, Jó roga a Deus, favor. Por favor, Deus, lembra-te de mim aqui. Eu não aguento esse negócio assim, não. Então, aqui ele fala, olha, eu vou falar semana que vem sobre a palavra esperança no livro de Jó. Esse aqui é um dos versículos da esperança, um bem conhecido, porque ele fala assim, versículo 7, porque a esperança para a árvore que se for cortada
ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos como a planta. Você que é brasileiro deve conhecer essa música da Ana Paula Valadão, mas talvez não saiba onde é que está. Está aqui em Jó. Ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, está cerca a árvore, mas ela restaura. Há esperança para a alma. Agora, a continuação dele é: mas morto o homem e é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Então ele fala: árvore, ok, eu não. Deus, preciso do teu favor, preciso da tua ação, preciso não perecer sem esperança. E aí no versículo 15, o Elifaz aparece para acusar Jó de impiedade, baseado no que ele falou. Você errou em algum lugar, você não é um homem bom, você não é um homem pio, é um impio. E a partir do versículo 16, que é a semana que vem, Jó encheu a tampa lá, ele começa a falar em relação aos seus amigos. Quem ganhou essa batalha, quem tem a melhor explicação, o que essas palavras significam, isto você vai saber a semana que vem. Eu só quero terminar esta aula aqui com algumas perguntas para que você vá pensando aí, a semana que vem eu respondo. Tenho 3 perguntas aqui. Uma interessantíssima aqui, ó. Qual é o menor e o maior versículo da Bíblia? Onde estão esses versículos? O menor versículo e o maior versículo. Dica, tem a ver com estas aulas que nós estamos estudando aqui. Segunda pergunta. O livro de Esther conta a história de 3 mulheres e os seus destinos. Quem são elas? 3 mulheres e os seus destinos. Uma você tem que saber porque dá nome para o livro, né? Esther. Nome de outras 2, quem são elas, quais foram os destinos. Semana que vem eu respondo. E a última pergunta, vamos ver quem vai entender essa aqui. Quantos eram os amigos de Jó? Olha, cuidado para quem acha que sabe, hein? Quantos amigos Jó tinha? E nós vamos falar também semana que vem. Um prazer estar com vocês. Leia com cuidado essas palavras maravilhosas descritas em Esther e em Jó. Palavra de Deus. E até a semana que vem.